Hoje nós começamos a nossa série de sabatinas com candidatos ao governo do Distrito Federal. Vão passar por aqui, pelo estúdio, os 8 mais bem colocados em pesquisa divulgada no dia 30 de agosto, tá? Então aqui comigo para conduzir essas entrevistas vai estar sempre a nossa colunista Isadora Teixeira. Todos vão ter 30 minutos para responder as perguntas e divulgar as propostas aqui para o DF. A série começa agora com Leandro Graz, do PV, representante da Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT, PV e PCdoB. Já agradeço demais a presença do candidato. Sejam bem-vindos e boa tarde. Boa tarde, Larissa. Obrigado pelo convite. Boa tarde. Boa tarde, Isadora. Bom, vamos lá então. Seus 30 minutos, candidato, vão começar a contar a partir de agora. E nesse início, o senhor já tem 1 minuto e meio para se apresentar, né, ao público, às pessoas que ainda não te conhecem. Primeiro, agradecer ao Metrópolis pela oportunidade. É uma honra estar aqui e podermos falar do Distrito Federal e desta eleição tão importante das nossas vidas. Eu sou Leandro Graz, sou professor, tenho 37 anos, candidato ao governo pelo Partido Verde, representando a Federação Brasil da Esperança, candidato apoiado por Lula aqui em Brasília, e ao longo da minha vida tenho me dedicado fundamentalmente à educação, à formação humana. Cheguei à Câmara Legislativa em 2019, depois da eleição de 2018, para fazer o que um deputado tem que fazer, que é fiscalizar, legislar e representar a população. Fiscalizamos muito, detectamos problemas graves nesse governo, fizemos denúncias importantes e também apresentamos leis importantes. Nesse momento, representando um programa de combate à fome, de fortalecimento da educação e da saúde, aqui estou para que a gente possa dialogar sobre as propostas e sobre o futuro da nossa cidade. Perfeito. Obrigada, candidato. O senhor está no primeiro mandato de deputado distrital, acabou de dizer, né? Tem 37 anos. O senhor pertence a um partido relativamente considerado pequeno, o PV. Como que o senhor tem tentado demonstrar para a população que, de fato, tem experiência? O senhor acha que o fato de estar no primeiro mandato não pode fazer com que o eleitor pense que o senhor não tem experiência suficiente para ser governador? Isadora, em relação ao mandato, nós fizemos, se não o mais, mas um dos mandatos mais intensos, mais trabalhadores da Câmara Legislativa, especialmente no que diz respeito ao acompanhamento das políticas públicas. Eu visitei todos os hospitais regionais, por exemplo, estive em mais de 300 escolas, eu conheço a estrutura do governo por dentro, conheço lá na ponta, onde o cidadão se depara muitas vezes com fracasso, com a fila no CRAS, com a fila da cirurgia. E eu passei também pelo governo, fui servidor público, eu tenho experiência na minha formação em gestão, sou pesquisador, sou especialista na área de políticas públicas e me sinto preparado nesse momento para governar o Distrito Federal. Nós construímos um programa de governo muito sofisticado, muito forte, com propostas para todas as áreas, cidadãos, especialistas, servidores, diversas pessoas participaram dessa construção. Então eu não sou representante apenas de mim mesmo, mas eu represento, além de um campo político, eu represento um conjunto da sociedade que quer mudança e que quer que o Distrito Federal seja reconhecido como uma referência para o Brasil em todas as áreas. Agora, candidato, o plano de governo do senhor fala em criar o programa Renda Cidadã, né, com pagamento em dinheiro, para que as famílias de baixa renda possam atender necessidades básicas. Hoje existe o cartão Prato Cheio, né, com pagamento de R$ 250 para pessoas em situação de vulnerabilidade. Qual seria a diferença, o grande diferencial, né, do seu programa, caso o senhor seja eleito? Larissa, a primeira diferença é o valor. Esses pequenos benefícios que o Ibanez fatiou, antes a gente tinha um programa que era o DF Sem Miséria, e ele foi transformado em pequenos programas com Prato Cheio, que não atende a total população que precisa. Isso vai mudar. Nós temos a renda cidadã de R$ 600, que representa também a unificação de todos os benefícios sociais. Isso vai nos ajudar, inclusive, a recuperar a assistência e reduzir as filas do CRAS. Por que a fila do CRAS aumentou muito nesses últimos meses? Não é só porque tivemos a pandemia. O governador põe tudo na conta da pandemia, mas não põe na incompetência dele, no fracasso do governo dele, que é o resultado da fila do CRAS, justamente porque a gente teve ali o fatiamento. Então, as pessoas têm que ir ao CRAS, geralmente de 6 em 6 meses, mesmo estando no cadastro único. É o que nós vamos retomar. Quem está no cadastro único já vai receber o Auxílio Brasil, também estará apto a receber a renda cidadã. R$ 600 no DF, mais 600 do Auxílio Brasil, a gente quer garantir a renda mínima de R$ 1.200 por família. R$ 1.200 por família que está na situação de pobreza, extrema pobreza, para a gente tirar essa população da fome,
tirar essa população da miséria e nos livrarmos dessa marca tão ruim de sermos hoje uma cidade em que as pessoas estão com fome. Eu estive no Santa Luzia sábado, eu vi as famílias com fome. Eu estive no Itapuã, no Porto Rico, eu sei que as famílias estão precisando e não aguentam mais se humilhar na fila do CRAS para pegar a senha, para entrar em outra fila que é a do atendimento. Então é a fila da fila, é o fracasso total da assistência social que o governo ibanês provocou. Lisa, vou até aproveitar que o candidato falou a respeito, né, das filas do CRAS. Qual que seria a sua estratégia, candidato, para zerar? Seria possível zerar a fila do CRAS? Qual que é a sua estratégia para essas pessoas que passam ali, né, enfim, dias, horas, tentando esse atendimento para pegar uma senha? Larissa, quando nós unificarmos os benefícios em um único benefício de R$600, isso já vai, por consequência, reduzir a fila do CRAS. Agora, nós vamos ter outras ações complementares, como ampliar a quantidade de CRAS, recompor a quantidade de servidores da assistência social e estabelecer os postos avançados do CRAS em regiões onde não tem CRAS, que são regiões muito pobres. Além disso, também o CRAS itinerante, para que em cada dia, em cada semana, você tenha o cadastro único nas regiões também em que não existe a disponibilidade do CRAS. Dessa forma, nós vamos reduzir a fila e vamos garantir a toda a população mais pobre esse benefício que vai lhe permitir comer, que vai lhe permitir satisfazer suas necessidades básicas e a gente extinguir, acabar com a fome no Distrito Federal. Candidato, falando um pouquinho sobre saúde agora, o senhor é um dos maiores críticos do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde, o IGES, que foi criado pelo governo no início dessa gestão, em 2019, como uma solução para resolver a burocracia do poder público, né? Com contratações mais rápidas, compras mais rápidas. Qual que é a solução que o senhor promete para a população, caso seja eleito, para resolver esses problemas históricos da saúde, que não seja o IGES, né? Já que o senhor é crítico. Perfeito, Isadora. Primeiro é tirar das mãos do IGES a gestão dos hospitais e das UPAs. Por quê? O IGES hoje tem uma dívida milionária, ele é alvo de denúncias gravíssimas de corrupção. Nós temos problemas ali, inclusive, que dizem respeito ao uso de recursos da saúde para compras de coisas supérfluas, como pizza, salgadinho, da diretoria do IGES. Vai desde o pequeno ao macro problema. Então, nós vamos tirar das mãos do IGES. Agora, como que nós vamos solucionar os problemas que o IGES deixou? Primeiro, fazendo uma auditoria no IGES, um pente fino, aproveitando os servidores, os trabalhadores do IGES. Temos quase 7.000 trabalhadores, enfermeiros, auxiliares, técnicos, médicos. Nós vamos aproveitá-los no sistema de saúde, porque não será possível e nem é responsável extinguir o IGES de uma hora para outra. Nós vamos ter que manter o CNPJ do IGES, até porque existem contratos a serem cumpridos, inclusive contratos de trabalho. Nós vamos aproveitar esses trabalhadores e vamos resgatar o modelo de fundação pública de saúde. Foi essa a solução que nós encontramos em parceria com a Fiocruz, com especialistas de várias áreas da saúde, para que a gente possa, da mesma forma que o IGES tinha a possibilidade e não fez, de contratar, comprar de maneira mais ágil, com transparência, garantindo o bom uso do dinheiro da saúde. Então a Fundação ela vai fazer toda essa logística, ela vai fazer as contratações e as compras. E a Secretaria de Saúde terá, de novo, o comando da política de saúde, definindo as prioridades, as metas, fazendo também ali as estratégias para que a gente consiga atender a população. Vamos precisar recompor os quadros também, fazer contratações, criar atrativos para profissionais de saúde, de forma que eles venham para o Distrito Federal. Hoje, muitos acabam passando no concurso, mas não se sentem valorizados e vão embora. A gente vai ter que fazer a discussão da carreira, não só de médico, mas de enfermeiro, de técnico, de auxiliar, de agente comunitário de saúde, para valorizar mais e assim a nossa saúde estar bem composta. Não adianta só inaugurar a UPA, como o Ibanez inaugurou, chegam lá as pessoas e não tem médico, não tem enfermeiro. Nós vamos ter equipamentos, vamos ampliar as unidades de saúde, criar centros de referência, por exemplo, para a população autista, que esperava um centro de referência nesse governo e foi frustrada, mas também garantindo a reforma dos hospitais e a sua melhoria com novos equipamentos e pessoas trabalhando lá dentro. Candidato, só gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais para os nossos espectadores aqui qual que é a diferença do Instituto para a Fundação, que é o que o senhor propõe, já que o senhor critica o Instituto, quer devolver para a Secretaria, mas viraria uma fundação. Qual que é a diferença? Por que seria mais transparente a Fundação? Essa é uma ótima pergunta até para a gente diferenciar os modelos. São muitos modelos possíveis na gestão da saúde. Você tem o modelo privado, o modelo que é de organizações sociais, você tem o serviço social autônomo, que é o caso do IGES,
que é semelhante à Rede Sara. Poxa, mas por que a Rede Sara funciona? O governo federal, por exemplo, contrata a Rede Sara, ela presta o serviço e o IGES não funciona. Porque o IGES virou um ninho de corrupção. Porque o IGES virou uma farra com o dinheiro da saúde. Foi isso que o Ibanez fez. Criou um instituto para desviar dinheiro público da saúde. E eu estou dizendo isso, mas o Ministério Público também está dizendo, com base nas investigações que aconteceram de superfaturamento de leitos de UTI. Então a fundação, ela é um pouco diferente do Serviço Social Autônomo, que é o IGES. A fundação ela tem caráter público, estatal, e ela presta serviços à instância da Secretaria de Saúde. E ela é fiscalizada como qualquer órgão da administração direta. Ela tem a possibilidade de ser acompanhada pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público. O IGES ele fez um contrato com a Secretaria de Saúde. Só que ele não cumpre esse contrato, ele não atende com os resultados que deveria entregar para a sociedade. Então nós vamos mudar, porque a fundação nos permite mais controle sobre a política de saúde. O IGES, ele é incontrolável, ele é descontrolado, embora pareça que é, mas não é, porque a Secretaria de Saúde não fiscaliza o IGES. Ele é uma estrutura paralela, corrupta e que infelizmente tem matado as pessoas no Hospital de Base, Santa Maria e nas UPAs. Agora, candidato, sobre educação. Se eleito, o senhor pretende manter o modelo de algumas escolas de gestão compartilhada entre PM e Secretaria de Educação? Larissa, nós não vamos manter o modelo e eu vou explicar por quê. Eu tenho total empatia e consideração pelo sentimento das famílias que buscaram nessa solução simplória a resolução da violência a qual seus filhos estão submetidos. A violência dentro da escola e fora da escola também. Só que a violência não é um problema específico da escola. A criança ou adolescente violento, muitas vezes, é violento antes, se envolvendo com crime organizado na sua comunidade, com tráfico de drogas, ou até mesmo sendo vítima da violência em casa e reproduzindo isso na escola. Você não resolve a causa apenas colocando o policial para ver se o menino está com o cabelo cortado, se ele está enfileirado na hora de entrar em sala de aula. Nós vamos resolver esse problema com políticas públicas naquelas comunidades mais violentas. E dentro da escola, com a educação total, a educação plena, integral. O que é isso na prática? A criança não vai ficar apenas dentro de sala de aula. A criança vai ter acesso à arte, cultura, ciência, tecnologia, práticas esportivas, projetos psicopedagógicos de saúde mental, para que a gente possa construir a cultura da paz, da boa convivência dentro da escola. Então, em substituição a esse modelo, nós vamos implementar, começando pelas regiões mais vulneráveis e mais violentas, o modelo de educação integral. O lugar da polícia é no batalhão escolar. Os policiais não passaram em concurso, nem foram treinados para ficar disciplinando os alunos. É um desprestígio à própria polícia, esse modelo que nem na lei está e que foi reproduzido pelo Ibanez aqui em Brasília, seguindo a cartilha do Bolsonaro. Nem o dinheiro que era para vir para as escolas militarizadas veio. Ou seja, uma fraude esse modelo que enganou as famílias e não resolveu, segundo a PM, áreas onde estão as escolas militarizadas tiveram aumento dos índices de violência. Candidato, aproveitando, falando em Bolsonaro, né? O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, ele lidera as pesquisas de intenção de voto aqui no Distrito Federal. Já o senhor é o candidato da federação, que é do Partido dos Trabalhadores, que tem o ex-presidente Lula como candidato à presidência agora. Já que Brasília tem uma preferência maior pelo presidente Jair Bolsonaro, segundo as intenções de voto, o fato do senhor estar ao lado de Lula não pode prejudicar suas pretensões políticas? Isadora, pelo contrário, hoje nós temos um projeto nacional que é representado pelo presidente Lula e eu tenho muito orgulho de aqui no DF ser apoiado por ele e também representar esse projeto, que é um projeto que olha para as pessoas. Bolsonaro, assim como Ibanez, trataram a pandemia com descaso. Nós tivemos quase 12 mil mortos aqui no Distrito Federal. Muitos dos que estão nos assistindo tiveram um amigo, uma mãe, um pai, um avô, um irmão morto pela Covid. Por quê? Porque a vacina demorou para chegar, porque nós tivemos falta de insumos nos hospitais, muita gente morreu em casa. E a política de Bolsonaro e de Ibanez levou essas pessoas à morte. Nós temos outro projeto, que é o projeto que visa combater a pobreza, fortalecer a saúde, gerar emprego e renda. Eu tenho muita expectativa e tenho esperança de que nós estamos virando o jogo e vamos virar, não só eu, mas também o presidente Lula, que está crescendo. A gente tem visto isso nas ruas, a população está precisando de governo que realmente cuide delas. E não esses dois, até porque Bolsonaro e Ibanez são farinha do mesmo saco, são siameses em relação ao projeto de destruição do Brasil e do Distrito Federal. Ibanez se desfã de Bolsonaro, segue a cartilha da morte, da incompetência e da corrupção. Nós vamos por outro lado, que é o lado de fortalecer a população, recuperar aquilo que nós perdemos
e podemos avançar. Por isso que nós nos chamamos, inclusive, de progressistas, porque o nosso projeto é de progresso, é de avanço social e não de atraso, como é o de Ibanez ou de Bolsonaro. Agora, candidato, o senhor hoje é candidato da federação formada pelo PT, né, Partido dos Trabalhadores aqui em Brasília, mas no passado já fez críticas ao partido, inclusive citou que o PT carrega a marca da corrupção sistêmica. Por que o senhor mudou o posicionamento? Em momentos passados, não só eu, mas vários outros democratas desse país, fizemos críticas não só ao PT, mas ao sistema político e a nós mesmos, aos nossos partidos. Nós temos autocrítica, nós sabemos reconhecer os equívocos e quando eles acontecem, nós não impedimos que sejam investigados. O governo do Lula e o governo da Dilma foram os governos no Brasil que mais fortaleceram a transparência e o controle. Quando o Ministério Público podia investigar, quando a ABIN e a Polícia Federal não eram controladas pelo presidente da República. E aqui no Distrito Federal, da mesma forma, o governo ibanês desestruturou o Conselho de Transparência. Até hoje, o governo ibanês não abriu todas as folhas dos contratos da saúde, por exemplo. Por que o ibanês, ao invés de contratar o melhor preço, o mais barato para construir o hospital de campanha do Mané Garrincha, construiu com o 5º preço mais barato? Então, nós temos compromisso com a transparência e o combate à corrupção. E, em outros momentos, a gente fez críticas a situações que envolviam até os nossos partidos aliados. No entanto, neste momento, não é mais entre a esquerda e a direita apenas. É entre a barbárie, a destruição e a morte, representadas por Bolsonaro e Ibanez, e o nosso projeto, que é o projeto de recuperação do Brasil. Por exemplo, um dos grandes sinais de amadurecimento desse nosso campo democrático é o fato de Lula e Alckmin estarem na mesma chapa. Em outros momentos foram adversários políticos, mas nós temos compromisso com a democracia e não temos nenhum tipo de compromisso com situações do passado que nos geraram atritos e até discordâncias. Neste momento estamos unidos pela democracia e pelo bem da nossa população. Candidato, o senhor, como deputado distrital, sabe que boa parte do trabalho do governo passa pela Câmara Legislativa. Hoje, o seu partido e os partidos aliados da federação têm 3 representantes, sem contar o senhor, né? Como é que o senhor pretende, caso seja eleito, manter uma boa relação com a Câmara Legislativa, conseguir aprovar os projetos, se os partidos mantiverem essa baixa representatividade? Isadora, primeiro nós temos trabalhado muito pela eleição dos nossos candidatos e candidatas a deputado distrital. Eu queria convidar todo mundo que está nos assistindo a conhecer esses 25 nomes a deputado distrital, os nossos 9 nomes a deputado federal, pessoas muito qualificadas do PT, do PV, do PCdoB, também do PSB, que se somou a nós nesse trabalho, nessa campanha, nesse projeto. Portanto, eu conheço a Câmara Legislativa, eu sei como funciona aquele lugar, como se dão as relações e, principalmente, qual é a importância da Câmara, porque boa parte das demandas que chegam da população vem através dos deputados e o governo muitas vezes não escuta. Eu digo como deputado distrital que o governador me recebeu uma vez. O governador não pode ter uma posição intransigente, uma posição fechada em relação ao legislativo. E tampouco tem que tratar os deputados distritais fazendo deles capachos, fazendo da Câmara Legislativa um puxadinho do Buriti, querendo negociar em cima de cargos, votação por votação. Olha, a gente apresentou 2 pedidos de CPI em relação à saúde, da pandemia e o do IGES, e o governo manobrou junto com a sua base para impedir as investigações. Quem não deve, não teme. Ibanez tem que explicar, por exemplo, por que ele trabalhou para que não houvesse CPI na Câmara Legislativa. Eu não vou ficar trabalhando para impedir CPI. Se a Câmara quiser investigar qualquer assunto do governo, deve investigar, tendo as 8 assinaturas e tendo um objeto para se investigar. Eu vou respeitar os deputados, nós vamos trabalhar em cooperação, não só com os deputados da nossa base, mas com todos os deputados que serão respeitados porque foram eleitos pelo povo do Distrito Federal. Agora, candidato, o senhor e o governador Ibanez, que também é candidato à reeleição, vem travando ali alguns atritos, né, ações judiciais ao longo dos últimos dias. Inclusive, no começo deste mês, Ibanez apresentou uma notícia-crime contra o senhor por difamação. Na ocasião, o senhor teria publicado nas redes sociais que o governador usa a máquina pública para conseguir votos. O senhor se arrependeu dessa publicação? Não, porque ele está mentindo. O Ibanez gosta muito de mentir e ele está tentando levar a eleição para o tapetão. Primeiro porque ele não tem coragem de vir para o debate, ele tem faltado aos debates. Ibanez não foi a maior parte dos debates feitos até o momento. Ele não tem coragem de debater comigo porque ele não tem proposta para Brasília. Ele tem que ficar se defendendo da corrupção do governo dele, da fila do CRAS, que está enorme, do fracasso na saúde. Então eu queria até convidar o governador para debater comigo, já que ele, infelizmente, tem levado o processo eleitoral para a justiça. E a gente também se defende na justiça.
Vou dar um exemplo. O Ibanez pediu para retirar um programa de TV nosso, que ele argumentou nós estarmos falando mal dele, porque a gente disse que ele mentiu. E a gente entrou com uma ação também para que ele retirasse um programa em que ele mentia, e a justiça acatou. Então vejam a incoerência dele. A gente está alegando que ele mentiu e ele entra contra nós e a gente consegue que ele retire o programa, o conteúdo, porque ele está mentindo. Que é uma prática muito rotineira do Ibanez. O Ibanez mentiu na campanha de 2018, o Ibanez mentiu enquanto governador e agora ele mente como candidato de novo. Mentiu em relação à privatização da SEB, mentiu em relação a não ampliar o Instituto Hospital de Base e criou o IGES. Ou seja, é difícil que a população acredite numa pessoa como essa, que mentiu muito. Então fica o convite para que a população veja quem fala a verdade, quem fala mentira, quem tem proposta e vai aos debates, quem foge se esconde debaixo da mesa porque não tem proposta para o Distrito Federal. Candidato, vamos falar um pouquinho agora sobre transporte público. O plano de governo do senhor fala em implantar um novo modelo de gestão pública e operação do transporte de forma que os preços das passagens possam diminuir progressivamente rumo à tarifa zero, ou seja, a população não pagaria nada para andar de ônibus aqui, de ônibus e de metrô aqui em Brasília. Como é que isso seria possível, levando em conta que hoje o custo do governo para evitar o aumento da passagem, a população é milionário? Muito bem, vamos lá. Ano passado, o governo transferiu quase R$1 bilhão para as empresas. Esse ano já passou de R$1 bilhão, com autorização de uma parte da Câmara Legislativa, não com a nossa, que votamos contra. Esse recurso, pela nossa avaliação, pela forma como nós queremos utilizá-lo, permite uma série de avanços, investimentos, mas também mudança na gestão e no controle e na fiscalização sobre as empresas. Nós estamos propondo algumas medidas para atrair a população ao uso do transporte, que vai ser melhor, vai ser de qualidade, vai ser mais ágil, teremos novos tipos de transporte, como o sistema VLT, de veículo leve sobre trilhos, que a gente vai implementar, o BRT Norte, Planaltina, Sobradinho. E esses incentivos, como o bilhete ir e vir, que a gente está propondo, ao invés do passageiro pagar uma quantidade de passagens lá no seu cartão, ele vai contratar o serviço por uma semana ou por um mês. Ele vai poder usar o sistema de transporte ilimitadamente, por um valor menor do que 2 passagens ao dia. Isso vai baratear o valor daquilo que é pago pelo usuário. A tarifa zero, ela é uma meta de longo prazo, que nós podemos começar a alcançar com algumas medidas. Essa é uma, o bilhete ir e vir, o corujão entre meia-noite e 4 horas da manhã, que a gente quer implementar pensando nos trabalhadores do setor de bares e restaurantes, de outras atividades noturnas, para que aos poucos a gente chegue lá. E criar novas fontes de financiamento do transporte. Existia a previsão da criação do fundo de transporte, que estava lá no plano diretor do transporte, não foi criado, para receber recursos federais, para a gente poder modernizar o transporte de Brasília, digitalizar. Hoje, inclusive, as pessoas têm que ir no guichê. Por que não tem totem? Por que não dá pelo celular para você recarregar o seu cartão e ali no QR Code, na própria biometria, passar na catraca? Ou seja, o transporte DF vai entrar no século XXI. A gente vai atualizar o sistema de transporte, caminhando para que em algum momento a gente consiga chegar à tarifa zero quando mais recursos entrarem. Como acontece em algumas cidades, exemplo de Maricá, no Rio de Janeiro. Então não é uma coisa populista, não é demagógico, é possível dentro de um planejamento. Agora, candidato, um problema antigo daqui do Distrito Federal é a grilagem de terras. Como o senhor pretende lidar com essa situação, caso seja eleito governador? Esse é um dos principais crimes que existem em Brasília e que tem nos provocado muitos prejuízos. Como que a gente fiscaliza, como é que a gente combate? Primeiro, com uma atuação rigorosa aos criminosos. Hoje, o governo é conivente com a grilagem. Ele não ataca a causa, ele ataca a consequência, despejando as pessoas mais pobres dos seus barracos, das suas casas, passando o trator, sem dar alternativas a essa população, que é vítima do grileiro. Eu acompanhei derrubadas, por exemplo, em Santa Maria, no Porto Rico, no ano passado. Eu vi famílias saindo das suas casas com carrinho de bebê, mulheres grávidas, sem ter para onde ir. O governo só trabalha com trator, ele não trabalha atuando naquilo que é a causa do problema. A gente vai criar, como tinha em outras épocas, um comitê de combate à grilagem, com a Polícia Civil, com o DF Legal, com o IBRAM, com todos os órgãos que fazem parte dessa iniciativa de combate ao crime. E, paralelamente, a gente tem que atacar aquilo que faz muita gente cair no conto do vigário e do grileiro, que é a falta de moradia. Então, a população mais pobre será prioridade na nossa política habitacional. A cidade está crescendo, só que ela tem que crescer de maneira ordenada, planejada, atendendo a população que mais precisa. Temos 2 ações para isso. Uma é o aluguel social. Nós vamos dar às pessoas que estão na fila da CODAB o acesso ao aluguel social para não precisarem ir para as áreas irregulares. E acelerar a construção de setores habitacionais
para a população que é mais pobre, que não tem renda suficiente para adquirir sua casa. Candidato, o senhor, enquanto deputado distrital, foi o autor da lei que proíbe estabelecimentos como os mercados de darem sacolas plásticas para os consumidores, né? Essa medida foi muito criticada nas redes sociais porque os estabelecimentos, assim que a lei entrou em vigor, passaram a vender sacolas biodegradáveis. Se os estabelecimentos fossem obrigados a dar as sacolas biodegradáveis em vez das sacolas plásticas comuns, não seria também bom para o meio ambiente, mais justo com o consumidor? Você pensou nessa possibilidade? Isso, vamos recuperar essa lei que é de 2019, uma lei aprovada pela grande maioria da Câmara Legislativa, foi sancionada pelo governador e desde então não houve por parte do governo nenhum movimento, nenhuma ação para regulamentar essa lei. A não ser quando ela tem entrado em vigência agora recentemente, depois de 2 mudanças de prazo. O governo fez uma campanha educativa, ele que se diz o governo que ajuda os empresários, nem sequer isso teve a capacidade de fazer para organizar o empresariado, as bases industriais, para a gente entrar no século XXI. São 23 capitais que já estavam, eram 23 capitais que já estavam adequadas a esse mesmo modelo. E Brasília é a 24ª. Então a gente tinha várias oportunidades econômicas. Por causa da negligência do governo, parece que todo mundo foi pego de surpresa. Mas, na verdade, a lei tinha sido alterada 2 vezes para começar a valer. A nossa ideia não é retirar todos os tipos de sacola, mas aquelas que são a base de um material muito prejudicial para o meio ambiente, que é o polietileno e o polipropileno. Esse material demora cerca de 200 anos para se decompor na natureza. Ele está indo lá para o aterro de Samambaia, dificultando o tratamento do chamado líquido chorume, que vai sendo produzido. E sabe quanto que a gente gasta em média por ano só para tratar isso? Quase 10 milhões de reais que o governo investe para o tratamento do chorume. Então a gente quer colocar Brasília no momento histórico. E existem outras possibilidades de armazenamento de produtos. Infelizmente o governo negligenciou a lei e aí a população foi tomada de assalto, tomada de surpresa, mas nós temos aí mostrado bastante os benefícios socioambientais e as oportunidades econômicas que essa lei tem gerado. Candidato, caso o senhor não chegue ao segundo turno, sabe qual candidato vai apoiar ou quem tem certeza que não vai apoiar? Eu tenho convicção que nós vamos estar no segundo turno e nós vamos derrotar Ibanez, que é o pior governador da história de Brasília. Nós temos trabalhado incansavelmente nas ruas, temos feito uma campanha da alegria, da esperança, uma campanha leve, de combate ao ódio, uma campanha de propostas. Nós temos um programa de governo que tem metas para todas as áreas, a educação, a saúde, a cultura, o transporte, o meio ambiente, todas as áreas. Inclusive, nós temos algumas inovações no nosso programa de governo, como o tratamento da política dos animais, a política da causa animal. É o único programa de governo que tem metas de ampliação do hospital veterinário, da questão da ampliação dos castramóveis, porque isso é uma questão de saúde pública também. Enfim, nós trabalhamos muito e temos trabalhado incansavelmente. A gente tem uma tradição aqui no Distrito Federal que é o fato das eleições se definirem na reta final. E vai acontecer de novo. Nós temos tranquilidade de dizer que estaremos no segundo turno, pedimos o apoio da população, daqueles que já têm conhecido o nosso trabalho, e assim podemos fazer um debate mais direto, mostrar a diferença entre Ibanez e aquilo que eu represento, aquilo que o nosso projeto representa. Candidato, o Distrito Federal depende do governo federal mais do que outras unidades da federação, sobretudo porque recebe recursos da União para o Fundo Constitucional, que é o que paga a segurança pública, parte da educação e da saúde. Se eleito, como é que o senhor pretende manter essa relação com o governo federal? O que o senhor acha que precisa ser melhorado nesse sentido? Eu me sinto tranquilo porque tenho também muita esperança de que Lula será eleito. Então, nós teremos um presidente da República que gosta de Brasília, que gosta do entorno do Distrito Federal e que nos ajudará muito, muito mesmo. Olha, Brasília já foi referência nas políticas federais. Muitas delas começaram aqui e voltarão a também ser iniciadas aqui, porque nós vamos ter sintonia com o governo federal. Vamos trazer recursos para o Distrito Federal. Ao invés de ficar brigando com o governador de Goiás, com o presidente da República, ou só dizendo que é fã, mas não vai lá sentar para negociar, eu vou sentar com o Lula e nós vamos trabalhar juntos. Nós temos muitos projetos em comum para o entorno do DF, para melhorar a saúde da população do entorno, da nossa própria cidade. Nós temos projetos de investimento na área de transporte, como os que eu citei aqui, alguns projetos como o do BRT Norte, e Lula vai nos ajudar muito. Então será uma relação de parceria entre o governo federal e o governo local,
para a gente transformar Brasília em modelo para o Brasil e não um contra-exemplo como tem sido ultimamente. Candidato, só para a gente finalizar, depois o senhor faz as considerações finais, eu gostaria de falar sobre servidor. A gestão atual criou um plano de saúde para os servidores, né? Gostaria de saber, o senhor pretende mantê-lo se eleito e quais são as suas principais propostas para o servidor público local? O plano de saúde de servidores é uma grande conquista dos servidores e que será mantido, aperfeiçoado para que nós tenhamos um atendimento ainda melhor. Tem acontecido por aí várias mentiras e várias fake news promovidas por apoiadores do governador. Então, uma delas tem sido essa. Algumas pessoas me questionaram, eu até fiquei surpreso, porque eu fui servidor público, eu sei da importância da saúde do servidor. Nós temos que cuidar de quem cuida. Quem cuida da população lá na ponta é o enfermeiro, é o professor, é o policial, são os servidores que recebem aqueles que mais precisam. Então, temos que cuidar dos servidores. E os servidores públicos, vocês podem ter certeza, serão extremamente valorizados no nosso governo, como foram em outras épocas, e infelizmente não tem sido. Ibanez aprovou uma reforma da Previdência extremamente perversa com os servidores do DF, uma reforma pior do que aquela que foi aprovada no Congresso Nacional, taxando os aposentados e fazendo com que a renda deles diminuísse. Nós vamos valorizar os servidores, trabalhar para que eles tenham a melhor infraestrutura de trabalho e a qualidade de vida que merecem ter. O senhor tem 3 segundinhos, que na verdade já foram, mas deu para responder toda a pergunta. Leandro Graz, candidato ao GDF, agradeço muito a tua presença aqui, as perguntas que foram esclarecidas, e a nossa colunista Isadora Teixeira. Obrigada, Isa. Até uma próxima. Obrigado. Obrigada. Pessoal, é isso, hein? Amanhã a gente segue com as entrevistas, as sabatinas, recebendo o candidato Paulo Otávio, do PSD.